Bom dia. Que Deus abençoe a todos. É com grande alegria, né, que nós estamos aqui para compartilhar essa palavra poderosa e que muitos de nós precisamos entender que isso é faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso viver essa essa palavra de hoje. Amém? Então, o tema, né, que foi dado para falar é derrubando fortalezas mentais. E o texto-chave é em 2 Coríntios 10, 4 a 5, que todos conhecem muito bem, e eu vou estar lendo aqui para vocês, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo os raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nesta manhã, Deus quer tratar um lugar muito importante na nossa vida, é a nossa mente. Muitas pessoas imaginam que a maior batalha de nossas vidas é espiritual, ou que está acontecendo ao nosso derredor, que é visível, mas a verdade é que a maior batalha e a primeira acontece dentro de nós, na nossa mente. Essa é a batalha que nós precisamos vencer todos os dias. E para isso Deus também nos deu também a palavra dele, né, que está escrito em Romanos, que depois eu vou estar lendo, Romanos 2:2. E o que que acontece? Muitas pessoas, eh, muitas vezes, deixa os pensamentos que nascem na mente, tipo, medos, acusações, eh, rejeição, ansiedade, culpa, incredulidade. Então, filhos de Deus, por incrível que pareça, deixa que esses pensamentos afasta, tanto pode afastar eu e você, se a gente der credibilidade para esse pensamento que vem do maligno. E a Bíblia, ela é clara, como foi lida aqui na palavra de Deus. Nós temos essa arma, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas, são milícias, são poderosas, poderosas de tudo. Eu tenho um testemunho que uma vez eu estava num certo lugar e eu fiquei nesse lugar alguns dias e me deram um quarto para me dormir. E eu acordei depois do almoço, era um local que o povo era assembleiano, e depois do almoço eu fui descansar um pouquinho, e ali eu cochilei. E eu pensei que eu estava dormindo, mas eu senti certamente que era um homem, que eu via, eu não estava totalmente dormindo, que um homem entrava muito grande e vinha para se deitar em cima de mim. E eu disse assim, se for um homem de verdade, você vê como Deus dá a consciência para a gente. Eu talvez não consiga sair, porque o homem verdadeiramente era muito grande, gordo. Mas eu não vi o rosto. Mas eu disse na mesma hora, mas eu falei, mas se for demônio, as armas das nossas milícias não são carnais, poderá ser feito. Eu saí daquele estado, porque eu já senti o arrepio, então realmente era maligno. E aí eu lembro que esse versículo, ele veio na hora, ele pipocou. Eu falei, as armas da milícias, elas não são carnais. E aí eu fui conversar com a senhora, que era cozinheira desse local, e ela disse que ali várias pessoas que iam dormir eram pessoas de Deus e que vinham. Muitas vezes era caveira, só que o demônio se apresenta muitas vezes naquilo onde você tem várias batalhas. Eu confesso que eu já tive muitas batalhas na mente, e para a honra e glória do Senhor, não é fácil, mas é possível em Cristo vencer. Amém? Então, o inimigo,
ele ele tem essas mentiras, assim como ele fez com Eva, né? O que que aconteceu? Ele não precisa muito, ele não quer muito para destruir ou eu, ou você, ou quem quer que for. Ele só precisa de uma pequena mentira. Assim como ele fez com Eva, ele mentiu e Eva caiu. Assim como foi com os espias ali de Israel, os espias não conseguiram ver o que estava por detrás daquele gigante, não conseguiram ver a fé, se deixaram se levar pela aparência. E aí viram só os gigantes e voltaram. E assim como Pedro, que tirou os olhos de Jesus e afundou na água. Por quê? Porque tirou os olhos de quem deveria estar olhando. Assim somos nós. Se nós não estivermos atentos para fazer a vontade de Deus, nós estamos sujeitos a achar que essa semente de mentira, que gera sofisma, que gera encantamento, que gera rejeição, que gera culpa, que gera ansiedade. Às vezes a pessoa tem ansiedade e pensa que é um problema de saúde, mas não é. Às vezes no íntimo dela, que também tem as batalhas internas, por traumas também, por traumas da infância, ela pode ter esse problema. Mas a gente sabe que quando a gente abre o nosso coração e leva tudo para Deus, não é fácil, mas Deus pode curar tudo, tudo. E aí a Bíblia nos diz que Deus, né, ele está conosco para destruir essa sofisma. E recentemente eu passei por isso, e quando chegou essa mensagem para mim, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Mas só chegou o nome dessa mensagem depois que eu tinha sido aprovada da batalha da mente, porque senão eu ia dizer que era muita coincidência. E aí, realmente, o negócio começa a nascer na sua cabeça e você pensa que aquilo é uma verdade, mas é uma mentira total. E aí as coisas começam, aí vem, ele não vem devagarzinho, você não acorda de um dia para o outro pensando que você é culpado de alguma coisa, que você é rejeitado. Não, isso aí é uma semente que ela vai prosperando passo a passo que eu dou lugar à minha mente. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, como cristãos de Deus, nós temos que estar vigilante para perceber que é as hostilezas de Satanás e que esses pensamentos, perguntar, esse pensamento me traz paz? Não. Esse pensamento está de encontro à palavra de Deus? Não. Esse pensamento vai fazer eu fazer a vontade de Deus? Não. Então, fora, em nome de Jesus. E aí, o que que acontece? Na mente, quando a gente dá lugar, a mente pode nascer dúvidas, como eu já falei. E o que que acontece? Até a incredulidade. Eu tenho visto cristãs que muitas vezes veem a incredulidade. Mas por quê? Porque veio um pensamento e ele foi aceitando esse pensamento. E Satanás, ele nunca muda as armas dele para lutar contra nós. Vai ser sempre naquela área sua de fragilidade. Claro que ele tem outras, mas aquela área que você é fragilizado, ele sempre vai estar lá. E aí você tem que ser forte, mais forte do que tudo dentro da palavra de Deus. Porque quando a gente, por exemplo, a maior parte, eu não sei se é com vocês, mas muitas vezes em que eu tive esse problema, eu vou dormir e, de repente, acordo com aquele pensamento ou aquela coisa. Então, é por isso que Paulo, também em Romanos 12, 2, ele diz, ele diz assim para a gente, que nós, realmente eu sou assim, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu
O que é que eu tenho visto? O que é que minha mente ela tem eu tenho dado vazão para minha mente, para as notícias, para o Instagram, para as redes sociais, para jornais de tragédia. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, meu Deus do céu, minha mãe ainda me chamava, vem ver aqui, venha ver aqui. E eu me pegava depois pensando naquelas coisas, porque vai na sua cabeça, vai na sua mente. Então, o inimigo, ele trabalha através da mentira. Isso é uma verdade. Então, o próprio Deus diz, mas Deus diz para você, diz para mim, não temas, eu sou contigo, eu nunca te deixarei. Por quê? Porque a verdade da palavra de Deus vence a mentira de Satanás. E agora, nessa parte que eu vou estar entrando, a renovação da mente transforma a vida. Por quê? Quando Paulo fala, ele não quis dizer que vai transformar uma pedra. Não. Ele está falando de uma renovação da mente daquilo que entrou. E é por isso que nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Porque é ela que vai tirar, vai renovar. Então, quando mesmo que venham essas coisas, esses encantamentos, essa mentira de rejeição, essa mentira de culpa, ou, por exemplo, você está endividado e você vem aquela mentira, você nunca mais vai sair dessa dívida. Pronto, acabou. Você vai viver essa história. É mentira de Satanás. É mentira, porque Jesus disse que nós podemos tudo nele. E o que é que quando o diabo diz, você não tem saída, você não vai vencer essa dívida. Deus vai dizer, Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Aí o diabo diz, você perdeu. Jesus diz, em Cristo eu sou mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Então, o que acontece? Precisamos discernir as vozes. Essa semana mesmo eu orei por duas pessoas e eu via que as duas estavam ouvindo vozes que não deveriam ouvir. Então, o que a gente tem que saber? Se essa voz é do Espírito Santo de Deus ou se essa voz, de quem pertence essa voz? Para isso eu tenho as perguntas. Eu tenho paz nessa voz? Essa voz me faz fazer a vontade de Deus? Essa voz vai edificar no que eu preciso? Essa voz me leva para a presença do Senhor? Se eu quero, ok, mas se um desses pontos não estiver, não é de Deus. Não é de Deus. Então, existem pensamentos produzidos pela carne. E quais são esses? São pensamentos que são alimentados por essas vozes, são pensamentos que são alimentados pelo seu passado ou por algo que você viveu. Então, eu tenho que dizer, eu sou nova criatura. Cristo vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos, eu falo sempre quando vem um pensamento que eu sei que não é bom, eu digo, ei, esse pensamento não é meu, não é meu, não é meu. É uma luta constante para todos nós. Agora, se você ignorar e achar que você está pensando isso ou aquilo e que é normal, não é normal. Deus não nos chamou e não entregou Jesus para morrer por nós, para a gente viver escravo de um pensamento, de uma dívida, escravo de um pensamento de uma rejeição, de uma culpa, sabe? Não, com ansiedade, não. Deus nos chamou, entregou Jesus para que eu pudesse ser livre, para ter uma mente guardada, protegida por Cristo Jesus, assim como diz aqui na palavra de Deus, que todo o nosso pensamento ele seja obediente a Cristo, que ele seja totalmente do Senhor Jesus. E de pensamentos, quantas pessoas não têm pensamentos de derrotas? Esse trabalho aqui não é para mim. Eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Porque Deus não te deu espírito de medo, nem de covardia.
Deus te deu espírito de vencedor, o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi, ele deixou. Então, o Espírito Santo de Deus vive em nós. E nós não podemos se deixar ser prisioneiro por pensamentos que não nos pertencem mais. Quando Cristo governa a minha mente, a sua mente, o coração encontra descanso. Isso não quer dizer que eu não estou livre das batalhas, de eu enfrentar os problemas do dia a dia. Queridos, eu tenho enfrentado muitas coisas, mas graças a Deus, ao corpo pode estar um bagaço, mas a mente, está renovada pela palavra de Deus. Quer entrar? Não pode, está blindada. Está blindada, porque tem um versículo que eu sei que todo mundo conhece, que é de manhã logo eu já falo assim: eu dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me protegeu. Então, assim, aí dali a gente já vem, se vê aquelas coisas ruins, ela já vai começar a sair. Claro que você tem que ter seu momento com Deus. E é o que foi que a irmã, a outra semana, a segunda-feira falou. Às vezes as pessoas falam, não, eu trabalho o dia todo. Ei, mas quem fica em casa tem muito serviço, viu? Trabalha muito. Então, não é desculpa. Isso é pensamento do maligno, não. E é isso que ele vai implantando. Hoje eu não tive tempo, amanhã eu não tenho tempo, hoje eu não tive tempo, amanhã eu não tive tempo. E vai chegar de uma forma que a sua mente vai estar vazia. E quando você perceber, ele já começou, os dados, né, inflamados do maligno já vem na sua mente. Então, nós temos tudo para não fazer parte de uma mente doente, de uma mente escravizada. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos que dizer: a minha mente é governada por Cristo. A minha mente é obediente a Jesus Cristo. Hoje é um dia de começar uma nova forma de pensar. Se você já faz isso, amém. Mas se você não faz, coloque na sua cabeça: a minha mente é obediência a Jesus. O qualquer pensamento, qualquer situações, amados, que acontecer, não te deixe te destruir, te levar cativo. Porque, como eu disse, deixe tudo para trás que não pertence ao Senhor. E hoje é um dia de você alinhar os seus pensamentos com a vontade de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, Deus, ele não deseja apenas mudar as nossas circunstâncias. Ele deseja transformar a minha maneira e a sua maneira de pensar. Uma mente renovada gera uma fé firme, uma fé que vai produzir perseverança, uma fé que é firmada em Cristo Jesus, uma fé que não vai te deixar andar por caminhos errados, tortos. Porque o que é que acontece? Satanás começa com esses pensamentos, com essas coisinhas, e quando pensar que não, você já está bem longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, é isso, querido, que eu quero dizer. A nossa mente, né, que é um ditado muito que o pessoal fala, não é a oficina de Satanás. A nossa mente é para ser habitada pela mente de Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Isso não vai dizer que nós não vamos passar batalhas, vamos passar muitas. Por exemplo, esses dias, olha, vocês não me perguntem, eu perdi a chave do meu carro na frente da casa da minha filha. Até hoje nunca achei. Eu não fiquei desesperada, eu não fiz isso. Fiquei no momento, aí falei: olha, Satanás, se eu perdi essa chave, foi para prevenir de algum acidente, ou se não foi, seja feita a vontade de Deus. Uma hora ela vai aparecer, outra hora ela não vai aparecer, Deus vai me dar condição e eu vou mandar fazer outra chave. Porque o carro tem que ser até guinchado, viu, gente? Porque a chave é codificada. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa mente, ela tem que realmente estar fortalecida, porque são pequenas coisas. Às vezes a gente vigia em grandes coisas, mas às vezes pequeninas coisas pode trazer a gente a uma mente passiva.
a uma mente cauterizada, a uma mente que não está disposta a ser renovada pelo poder, pela vontade de Deus. E é essa mensagem que eu quero entregar para vocês essa manhã. Deixe que Cristo reine na sua mente, que eu creio que tudo vai ser dissipado, derrubado, acabado, em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe vocês.